e vamos começar aqui falando sobre a seleção brasileira, né, que venceu a equipe do Chile no Maracanã, jogo de eliminatórias, penúltima rodada, ainda tem a rodada última, né, que vai ser lá na cidade de El Alto, 4.100 metros na Bolívia. Eu vou começar por você, Rafa. O que você achou ali da participação do Caio Jorge? Já entrou fazendo um pivô ali, iniciando a jogada do segundo gol, depois teve aquela arrancada característica do KJ. O que foi a sua impressão? E acha que ele agradou aí ao técnico Carlo Ancelotti, Rafa? Não sei a opinião do Ancelotti, mas me agradou, viu, Samuca? Acho que foi bem nos minutos que teve. Como você falou, ele faz um pivô ali que é fundamental para que o Brasil encontre o seu segundo gol. Às vezes o pessoal fica muito apegado às estatísticas, né? Caio, Samuca, assistência, gol, mas a jogada começa muito antes disso, então acho que ele vai muito bem nesse lance do gol do Paquetá. Tem essa arrancada ali, talvez ele não tinha o melhor ângulo para finalizar, mas eu entendo o lado dele, porque são pouquíssimos minutos para mostrar o seu trabalho, então ele encontra ali uma boa finalização que acabou não entrando. Fiquei muito feliz dele ter minutos nessa partida, acho que era importante. E espero que tenha agradado aí o nosso comandante e torço muito por ele. Acho que entendo as questões, né, de data FIFA, como atrapalha por vezes o clube, mas acho que é muito bom para ele e é muito bom para o Cruzeiro ter jogadores selecionáveis e acho que ele fez por merecer essa vaga e essa oportunidade de entrar. Me agradou, até não queria que ele jogasse na altitude, mas acho que vai ser inevitável pelo que ele mostrou nesses minutos que teve ontem à noite. Eu também gostei da atuação do Caio Jorge. Claro que não dá para destacar tanto porque não teve tantos minutos, né? Foi dentro do que eu já esperava. O Caio Jorge acabou sendo acionado mais para a reta final e teve pouco mais de 20 minutos, uma participação importante no gol do Lucas Paquetá no início da jogada, com um pivô muito bem feito que abre espaço para o contra-ataque. De um modo geral, todas as substituições feitas pelo Ancelotti surtiram efeito, né? Poderiam até ter acontecido antes. E aí teve a boa finalização do Caio, uma jogada individual, né? Talvez ele tenha percebido que não estava sendo tão acionado em campo e decidiu chamar a responsabilidade. Gostei da personalidade do Caio, mostrando a inteligência, a potência que ele já tem mostrado com a camisa do Cruzeiro. Agora vamos ver como vai ser a utilização dele na altitude, né? Para mim vai ser um jogo ainda mais de caráter observatório, já que o principal jogo de fato era no Maracanã contra o Chile. Vale muito para a Bolívia, né, o jogo de terça-feira, porque a Bolívia está aí brigando por uma vaga na repescagem contra a Venezuela, precisa vencer e aí torcer para pelo menos o empate da Venezuela, mas para o Brasil não vale tanta coisa, vale mais as observações do Carlo Ancelotti, e aí eu acho que o Caio Jorge vai acabar tendo mais minutos, o que liga um certo sinal de alerta para o Cruzeiro, porque o jogo fica muito próximo do clássico de quinta-feira, então o Cruzeiro desde já vai ter que trabalhar bem na recuperação do jogador. Pois é, essa programação aí eu já não gosto muito não, jogo na altitude, terça-feira, para os caras voltarem, a recuperação. O Fabrício Bruno, acho que estando ali na zaga, né, por mais que numa altitude vai ter muito trabalho, agora se iniciar também com o Caio Jorge, vamos ver aí, eu não senti do Ancelotti, com sinceridade na entrevista, que ele vai mudar a seleção toda, mas uma peça ou outra pode acabar, sim, recebendo oportunidade. Agora, jogar na terça, na altitude, o trabalho aí do Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro vai ter que ser espetacular, né? Para que na quinta eles possam estar aí à disposição contra o Atlético Mineiro, né, Rafa? Exato, e felizmente hoje o Cruzeiro conta não só com excelentes profissionais, como também com uma excelente estrutura e equipamento para a recuperação desses atletas, porque é muito longe do ideal, né? Você fazer uma partida na terça-feira na altitude e na quinta já jogar de novo. Eu concordo com você nessa sua percepção do Ancelotti, eu até entendo que pelo pouco tempo que ele tem de trabalho visando a Copa do Mundo, não dá para ele mexer demais. Eu percebo nas escolhas dele uma intenção de realmente encontrar um time, mas é evidente que é um momento de preparação e você leva os atletas para observar.
Então, não sei se o Fabrício Bruno começa o jogo, se ele vai ter oportunidade nesse primeiro momento, mas o Caio Jorge eu tenho a sensação que vai ter mais minutos do que teve ontem no Maracanã, e aí é sinal de alerta ligado, sem sombra de dúvidas, mas já sabíamos que seria assim, né? Samuca, Caio, o Cruzeiro já estava ciente disso, já preparou uma logística para que eles possam voltar o mais rápido possível, e os atletas também estão cientes do sacrifício que será necessário, porque o jogo de quinta-feira, nesse momento, é o jogo mais importante da temporada do Cruzeiro. E aí nós precisamos de todos, e esses dois atletas são muito importantes para a gente. O intervalo de um jogo para o outro não é nem de 48 horas, né? Então é um desafio imenso para o Cruzeiro essa recuperação rápida do Caio Jorge, do Fabrício, se ele for acionado. É claro que é mais fácil pensar isso no caso do Caio, não só por ele ter jogado ontem, mas porque há uma disputa mais clara por posição se tratando do ataque, né? O João Pedro, que começou a partida, ele até participa bem do primeiro gol, mas não conseguiu repetir aí grandes atuações que, por exemplo, tem tido com a camisa do Chelsea. O Richarlison é uma grande incógnita, e aí o Caio Jorge surge como pelo menos uma opção querendo se consolidar. No caso do Fabrício, ele já briga aí com os zagueiros que são titulares absolutos da seleção brasileira. Vamos ver, até que eu acho que em termos de logística tá tranquilo, o Cruzeiro tá bem preparado nesse aspecto, mas a recuperação é algo que chama a atenção, né? Porque o Caio, para mostrar todo o vigor, toda a explosão dele, que o Cruzeiro tanto precisa em campo, vai precisar tá bem. Vamos ver como que o Ancelotti vai pensar essa utilização dele para o jogo de terça-feira, mas eu realmente creio que ele vai ter pelo menos mais minutos. Nossa, Deus, eu já vou... Desculpa aí para os jogadores, já vou torcer para não ser convocado mais. Seleção brasileira aí, eu não gosto, respeito quem gosta, mas sei que é bacana para os caras, né? Para valorizar. Por exemplo, eu na condição de torcedor do Chelsea, aprovo o Chelsea levar o Caio Jorge, voltar 30 milhões de euros mais o João Pedro. Aí, toda hora. Dentro do tom, normal. Acho que é uma boa negociação, porque o Caio Jorge jogou mais do que o João Pedro, né? Então, o Chelsea tem que ter esse conhecimento, e aí podemos fazer essa para o final do ano, se o Chelsea quiser, voltando 30 milhões. Mais o João Pedro. Mais o João Pedro. Essa 30 milhões mais o João Pedro. Importante frisar. Exato. Então, olha lá, o Gabriel Siqueira falou, tá pouco ainda, Samuca. Não vamos também esfolar muito o Tchalção, não, que tem gastado muito aí para montar o time pro Maresca.